A história mais conhecida de Lilith é abraâmica, Adão e Eva e Lilith, o trio amoroso, né? O triângulo Sim. amoroso aí, da criação do mundo e tudo mais. E nós temos também ainda a questão cabalística, que Lilith vem de Sofia, né? Ou seja, Sofia, grande criadora, grande útero negro do universo, que cria ali Demiurgo para que ele coloque um pouco de ordem, né? E aí o negócio fica em desordem total e ela vai e se apodera do corpo de Lilith para fazer toda a questão ainda da mudança, que também segue uma linha bem patriarcal ali dentro da questão abraâmica, né? Mas se a gente for pegar uma linha matriarcal, vamos lá, a origem de todos os cultos foi o feminino, foi a deusa, né? A deusa Sim. mãe, a primeira energia criadora ali, tanto que nós precisamos quebrar esses paradigmas de polaridades únicas masculinas, como algumas outras linhas religiosas defendem, porque todos somos filhos de pai e mãe, né? Sim. Toda criatura nasce do masculino e feminino. Então, mesmo que tenham ali um criador único andrógeno, ainda tem masculino e feminino. Quando a gente vem com essa questão das deusas, aí a gente começa, isso antecede muito essa história de Adão e Eva, né? Antecede demais, que aí sim está muito ligada ali à questão sírio-babilônica e mesopotâmica, né? Que traz as deusas como um culto à própria natureza feminina, natureza de criação. E nessa fase de criação, né, do feminino ali, que eram as deusas, eram cultuadas por suas filhas, por suas sacerdotisas, né, de forma livre, a sexualidade livre, o sangue respeitado, a vida respeitada, né, e inclusive a morte também, porque um processo de um aborto ele não deixa de ser vida e morte no mesmo É um ciclo, né? Exato. A mulher normalmente ela tem essas sombras dentro dela. Lilith ela tem a representação ali de ser sombra de pelo menos 3 deusas mesopotâmicas, né? Que a gente pode colocar como Astarte, Ishtar, né? E Inanna. São 3 enredos ali que, quando a gente está falando das polaridades positivas dessas deusas, livres dessas deusas, elas levam esse título, né? Cada uma com o seu povo, cada uma dentro da sua cultura, com o título diferente, mas se a gente for pegar a imagem, aí a gente vê que é a mesma imagem, né? De referência Sim. Nas 3 histórias. E também a sombra de Lilith. Então, Lilith está por trás dessas deusas. Quando começam ali a tentar deturpar, a tentar distorcer o culto a essas deusas, Lilith surge como a força dessas deusas, né? Como a revolta dessas deusas. E ali ela já começa a ganhar a fama, então, da pessoa revolta, né, desobediente, maligna, malvadinha. Que vai, assim, a mulher ela só é boazinha enquanto ela está aceitando tudo, né? A partir do momento em que ela fala um não, ali ela se transforma num demônio. Então, Lilith ela é essa representação maior do não. Por isso que os movimentos, né, voltados aí ao empoderamento feminino, ao feminismo mesmo, trazem sempre a visão de Lilith. Lilith ela tem picos, né? Ela tem uma certa época da história onde ela aparece com um pico extremamente alto e depois começa a cair, porque outras deusas também vão surgindo, outras deusas sombrias que a gente fala também, que são as deusas que representam, quando a gente fala sombrias, representam que as nossas sombras, né? Nosso lado sombra, né? É aquilo que nós fomos ensinadas a esconder na realidade. Então, a lascividade, né, o nosso sangue, os nossos desejos, a nossa força, inclusive estrategicamente em guerras, como Ishtar tem essa representação de ser uma deusa
amor e ódio, né? A força ali do amor e da guerra, né? Então, essas polaridades, elas foram começando a ser distorcidas e transformadas nesse demônio, Lilith. E aí a gente começa, assim, a entender onde Lilith age nesse ponto, por ser um demônio do vento, por exemplo, né? Que foi associado aí ao demônio ligado ao vento, ao ar. Cara, a Lilith, ela é muito mental. Se a gente for entender as histórias que são contadas, vocês podem perceber que o poder de domínio mental dela no desejo, na manipulação, né, dos homens ali, era muito forte. E realmente, historicamente, ela tem sim as tigelas, né, que eles emborcavam falando, tinha ali uma certa... um certo conjuro para bloquear a energia de Lilith, né? E tem uma história também que aí já está ligado mais ao povo beduíno, né, ali do deserto, que eles temiam muito tempestades de areia. Para eles, a tempestade de areia, ela era uma serpente gigante no deserto, que mexia com as dunas, né, explicavam o movimento das dunas por conta disso, e ela distribuía ali, claro, um vento, se espalhavam pragas, destruía a plantação, destruiu acampamentos, né? E eles temiam muito os demônios dos ventos ali. E naquela área árida do deserto, né? Realmente as histórias se espalhavam muito por essa questão verbal, né? E até hoje em dia a gente tem as fofocas se espalham ao vento, né? Exato. É igual os hindus falam, vou jogar seu nome no vento. Pensa, né? Eu acho muito legal. Esses dias eu tava compartilhando, né, uma história, tava falando sobre a cobra, né? E tal, né, que eu resumi assim, que cobra é cobra, pode ser bonitinha, pode ser legal e tal, mas é cobra. E aí, é engraçado porque ele falou assim, mesmo o textinho fala, né? Mesmo a cobra do Jardim do Éden, ela foi conversando com Eva, se tornando ali amiga até fazer Eva comer o fruto. E aí, eu sou muito, né, visual, assim, né? E aí eu já fiquei imaginando, tipo, Lilith lá conversando com Eva, tipo, sabe, trocando uma ideia. Olha, Eva, vamos se empoderar, tipo vamos comer essa maçã. Né? Mas tipo eu fiquei imaginando a cena. Porque assim, né? Só para o pessoal entender. Uma das histórias de Lilith é que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Só que ela não quis se deitar por baixo de Adão, né? Porque ela falou, se nós somos criados do mesmo pó, por que eu tenho que me deitar por baixo de você? E ela queria ficar lá por cima feliz. E aí, vou resumir a história. E aí, deu um rolo lá, porque ele não aceitou, reclamou com Deus não sei o quê. Deus expulsou ela do paraíso, resumindo a história. Tá, ela falou para voltar, não ia voltar. E aí, dizem que a serpente que foi tentar a Eva, que foi falar com Eva lá para Eva comer a maçã, era Lilith. E aí, por isso que eu fiquei imaginando a conversa, sabe? Tipo, delas falando e tal. E a cobra, olha, vamos lá, vamos comer essa maçã aqui. Tenho certeza que você vai gostar. E daí a maçã. O fruto é bom. O fruto é bom, amiga. Não para de se ficar assim. É a mais tradicional. Né? É a que a gente mais ouve sobre essa questão do domínio, né? De Adão sobre Lilith. E que em determinado momento ela pede ali a questão da igualdade entre os dois, né? E às vezes eu falo também, às vezes, que, poxa, pensa bem, ela só não quis se deitar por baixo, porque todo o resto ela aceitava, então, né? Tipo, quer dizer, então ela só não era só o ato ali para ela que era prioridade, né? Quando na realidade ela evoca, né, o nome do Criador. E ela mesmo sai do Éden, né? Ela fala, se já não tá bom pra mim, então por que eu vou ficar aqui? Fui, né? Exato, vocês dois aí que se entendam, eu tô vazando, né? Eu quero assim, não quer, Dani? Tchau, tô indo embora.
E é onde a gente encontra essa questão do empoderamento, né? Da mulher, do feminino. E é engraçado porque às vezes eu vejo aquela postagem, ai, seja Lilith, não seja Eva. E aí eu me pergunto, por que não ser Eva? Eva não aceitou o fruto? Ela não mordeu de tacuja? Não seja Adão, porque ele foi cuzão ali no meio, né? Ele não aceitou o B.O., não. E eu falo, se teve esse lance nessa história, para mim foi expulso por conta dele. Porque se a criação fala, ó, vocês dois são iguais, vamos ver aí se são iguais, né? E aí, Adão, não, a culpa é da Eva aqui, ó. Tirou dele da reta. Tem aí, meme até. Não, eu tentei com uma, não deu. Tô vendo que o outro também deu ruim. Putz, deixa quieto esse negócio aí, né? Eu não vou me indispor com essa daqui também, porque senão eu vou acabar ficando aqui sozinho. Come, Eva, come. Arruma BO, né? Tipo, puta, nada tá bom pra ele. Fala sério, né? É bem assim. E aí, tipo, por que não experimentar do fruto? Né? Porque Eva, ela experimentou, ela aceitou. E o mais pesado na história, a minha filha me pergunta muito, mas mãe, por que ele colocou uma fruta e falou que não podia comer? Cara, é difícil explicar, né? É difícil explicar pra criança ali, mas você fala, então, né? Como que faz esse negócio?